Mateus capítulo 10. O título da mensagem que Deus pôs no meu coração é: Deus revela o profundo e o escondido. Amém, pessoal? Está onde? Está em Mateus, você abriu aí? Mateus capítulo de número 10, o versículo é o 26. Está escrito assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Vamos ler juntos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Coloca a mão no coração em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Deus, nessa manhã, e cremos na palavra do Senhor. Cremos que o Senhor nos trouxe aqui hoje, porque o Senhor tem bênçãos para cada um de nós. A palavra do Senhor expressa toda a tua vontade, revela, meu Deus, tudo que o Senhor quer e pensa acerca de nós. Meu Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa sabedoria, fala ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vou ler mais uma vez o versículo. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Muitas são as pessoas que têm enfrentado os mais terríveis problemas de saúde, financeiros, familiares, sentimentais, etc. E após tentarem de tudo, essas mesmas pessoas ficam a se perguntar por que não conseguem vencer estes sofrimentos. Então, são muitas as pessoas que enfrentam problemas e perguntam: meu Deus, mas eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum, eu tento fazer tudo certinho, mas por que o Senhor não me abençoa? O Senhor Jesus está nos ensinando que, se nós buscarmos a resposta em Deus, Ele irá nos revelar tudo o que estiver oculto, causando estes sofrimentos em nossas vidas. O profeta Eliseu tinha tanta intimidade com Deus, que ele lhe revelava tudo o que os inimigos tramavam contra ele e também contra o reino de Israel. Vai comigo em 2 Reis. Onde fica? Lá no começo da Bíblia, você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Só que Reis são 2 livros, então você vai no segundo livro dos Reis. Isso. Capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 8. Podemos ler? E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então o rei da Síria era o inimigo de Israel. E o rei da Síria estava tramando uma armadilha para pegar Israel na emboscada, para acabar com Israel. Só que Deus revelou para Eliseu. Mas por que Deus revelou para Eliseu? Porque Eliseu tinha intimidade com Deus. Eliseu tinha uma vida de oração, Eliseu jejuava, Eliseu se consagrava, e Deus revelou. Muitas vezes pode um inimigo estar tentando algo contra você, tramando contra o seu casamento. Existe isso, pastor? Sim. Tem pessoas que chegam ao ponto de, num terreiro de macumba, fazer um trabalho para destruir o casamento da outra pessoa. Às vezes não é nem porque quer, né, o marido dela ou a esposa dele, não. Às vezes é porque não suporta ver a felicidade do outro. E a pessoa vai lá e paga lá um feitiço, lá, uma obra de macumba para destruir.
Só que se você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, Deus vai mostrar para você. Deus mostra quando tem algo errado. E Deus mostrava para Eliseu. Então, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Então ele tramou: nós vamos colocar o nosso acampamento em tal lugar para armar uma emboscada para vencê-los, para nós os vencermos. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: cuidado, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Deus mostrou para o rei de Israel? Deus mostrou para o rei de Israel? Não, Deus mostrou para Eliseu. Deus poderia mostrar para o rei? Poderia, mas será que o rei buscou a Deus? Às vezes lá na sua casa o seu filho não busca a Deus, o marido não busca, ou em alguns casos a esposa. Eles não buscam, mas você busca, e Deus vai mostrar para você. Guarda-te de andar com aquela pessoa, para de frequentar aquele lugar. Deus está mostrando que a qualquer momento vai acontecer uma tragédia ali, e é bom você parar de frequentar ali. Deus mostra? Mostra. Deus mostra, só que Deus não mostra para todo mundo, porque nem todo mundo dá ouvidos a Ele. Então Deus vai mostrar para quem? Para quem estiver em comunhão, em intimidade com Ele. Repito, Deus não mostrou para o rei de Israel, mas mostrou para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu mandou um recado: guarda-te, não passa por aquele lugar não, porque o rei da Síria está armando uma cilada ali para vocês. E Deus mostra, irmãos, pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se perturbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quer dizer, o rei da Síria falou assim: deve ter um traidor aqui no nosso meio. Tem alguém aqui porque eu conto meus planos para vocês, e o rei de Israel fica sabendo. Deve ter um traidor aqui no nosso meio. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Mais ou menos assim, sabe o que é? É a mãe dela, é a avó dela, é a esposa dele, tem muita intimidade com Deus, é uma mulher de oração, é uma pessoa de oração, e todos os planos que você trama contra aquela pessoa, o Deus deles revela para ela, revela para ele. O servo dele falou: não, tem um profeta lá que tem muita intimidade com Deus, tem um profeta lá em Israel que ele é de oração, ele é santo, ele tem comunhão com Deus, e tudo que o Senhor, ó rei, projeta contra eles para o mal, o Deus deles revela para o Eliseu. Deus quer revelar para nós, irmãos, as ciladas que o inimigo tem tramado contra a nossa família. Deus quer revelar por que aquela porta não se abre, por que você não é curado, por que as coisas não dão certo para você. Deus quer revelar. Mas será que nós estamos na presença de Deus, em intimidade, em oração, para Deus poder falar conosco? Quem está entendendo aí, diga amém. Se você, assim como Eliseu, também buscar em Deus uma resposta para os seus problemas, com certeza o Senhor irá lhe revelar tudo o que você precisar saber para obter a vitória em suas batalhas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele não tem preferidos ou preteridos. Não, é esse aqui eu revelo, aquele ali não, aquele ali eu revelo, esse outro aqui não. Deus não tem isso. Deus atende a todos de igual forma. Basta que nós o busquemos, basta que nós tiremos um tempinho do nosso dia para orar, para ler a sua palavra, para jejuar muitas vezes. Se nós pagarmos o preço, Deus vai nos revelar também? Vai. Deus quer mostrar. Quem aqui é pai e mãe? Se você vê uma cilada para um filho seu, você vai mostrar? Você vai aconselhá-los? Você vai tentar alertá-los? Deus também é pai. Deus também quer nos alertar.
Só que muitas vezes nós não damos ouvidos a ele. Muitas vezes nós não paramos para ouvi-lo. Vai em Daniel agora. Quem é bom de Bíblia aí vai. Se você tiver mais dificuldade, você acompanha nas telinhas. Onde fica Daniel? Você vai passando, aí no meio da Bíblia tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Oséias, Joel, está antes de Oséias, Joel. Vai em Daniel. Deus quer mostrar para você também. Deus quer abrir os seus olhos. Às vezes tem uma pessoa lá na empresa que diz que é seu amigo, mas vive tramando contra você, armando ciladas. Às vezes tem alguém lá preparando uma armadilha para te derrubar. Deus quer revelar? Quer. Às vezes o diabo está preparando aí uma enfermidade para o seu corpo. Deus quer revelar? Quer. Daniel 2, 22. Daniel capítulo 2, versículo 22. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Ele, Deus, revela o profundo e o escondido. Deus revela o profundo e o escondido. Deus conhece todas as coisas? Sim, Ele conhece tudo. Amados, o nosso Deus é onisciente. O que significa a palavra onisciente? Aquele que sabe todas as coisas. Deus sabe os pensamentos e as intenções do coração de cada um de nós aqui nessa manhã. Deus sabe o que se passa no meu coração aqui agora. Deus sabe o que se passa no seu. Ele é onisciente. Ele sabe tudo, até os pensamentos e as intenções do nosso coração. Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Não há nada oculto diante de Deus. Se você vai montar uma sociedade com alguém, você deveria orar a Deus. Deus, me mostra o coração dessa pessoa. Será que eu posso confiar nela? Será que essa sociedade com essa pessoa vai ter futuro? Um namoro, por exemplo. Porque no namoro tudo é flores, é ou não é? Quantas e quantas pessoas eu converso na igreja que diz assim: depois que casou, a carapuça caiu. Mas se tiver, por isso que o crente ora para namorar. Por isso que o crente, o certo é isso. Antes mesmo do namoro começar, deveria se gastar um período em oração. É essa pessoa, Senhor. Me mostra o coração dele. Me mostra o caráter dela. Me mostra essa pessoa. E Deus conhece o profundo e o escondido. Ninguém engana a Deus. Mas nós não oramos. Nós dizemos apressadamente é santo, e só depois nós vamos inquirir, só depois nós vamos averiguar se era aquilo mesmo. Então, Deus sabe tudo, até os pensamentos e as intenções do nosso coração. O versículo está dizendo que Ele revela e que Ele mostra para nós tudo que está oculto e escondido. Ele mostrava para Eliseu, Ele mostrava para Jesus, mostrava para o apóstolo Paulo, mostrava para Daniel. Ele quer mostrar para nós. Se essa é a porta que Ele tem para você, se essa viagem é o que Ele tem para você, Ele quer mostrar. Deus quer guiar os nossos caminhos, assim como um pai e uma mãe guiam o seu filhinho, a sua filhinha. Amém, pessoal? A mãe e o pai diz: meu filho, esse amiguinho não é legal, essa amiguinha não é legal para você. E o filho às vezes não entende: ah, mãe, mas eu gosto dele, eu gosto dela, é gente boa. Só que o pai e a mãe enxergam além, é ou não é? O pai e a mãe enxergam o que o filho não enxerga, a filha não enxerga, muitas vezes. E como pastor aí há já quase 20 anos, o que eu vejo de pessoas dizerem assim: ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe, ah, se eu tivesse ouvido meu pai, ah, se eu tivesse dado ouvidos, eu não estaria desse sofrimento que eu estou agora. Então Deus revela, irmãos, e Ele está querendo mostrar para nós, só que nós temos que ter intimidade com Ele. Vou ler de novo, Daniel 2, 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, o que está escondido, a intenção que está por trás. Deus conhece se aquele rapaz verdadeiramente ama aquela moça,
ou se ele quer apenas se aproveitar dela, quer apenas uma prova de amor e deixar ela lá depois, chorando, lamentando. Deus conhece. Se as pessoas gastassem mais tempo orando a Deus, pedindo o conselho de Deus, me mostra, Senhor, Deus mostraria, irmãos, Deus mostraria. Ele vê tudo que é feito no escuro, às escondidas, para tentar te destruir. Deus sabe as armadilhas que estão colocando no seu caminho. Deus sabe as pessoas que estão trabalhando contra a sua felicidade. Deus sabe, irmãos. Deus sabe quem são as pessoas em quem você pode confiar. Deus sabe tudo. Por isso nós temos que ter intimidade com Deus. Ainda no versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Por quê? Porque tudo de Deus é às claras. Tudo de Deus é às claras. Tudo onde Deus está, tudo que Deus está envolvido, que Ele participa, é algo claro que todos podem saber. Não é escondido. Meu pai e minha mãe não podem saber, minha esposa não pode saber, meu marido não pode saber, meu patrão não pode saber, a igreja não pode saber. Então Deus não está nesse negócio. Com Deus mora a luz. Onde Deus está, tem luz. Onde Deus está, não tem nada escondido. Amém, queridos? Na vida de uma certa mulher da Bíblia, havia 18 anos sem que ela soubesse. Um espírito maligno fazia ela andar encurvada, até que um dia ela foi à sinagoga e Jesus, impondo-lhe as mãos, a curou, revelando-lhe a causa da doença. Vejamos, vai comigo em Lucas 13. Eu falei que eu ia dar uma palavra pequenininha, mas quem manda aqui na igreja não sou eu, amém? O Espírito Santo vai dando, eu tenho que colocar, porque às vezes é uma palavrinha dessa que é a palavra que vai mudar a sua vida, amém? Lucas, onde fica? Evangelho de Lucas. Se você dividir a Bíblia em 4 partes, a última parte é o Novo Testamento. Aí tem Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 13. Isso, Lucas capítulo 13. O versículo é o de número 10. Todos acharam? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher, a Bíblia já diz de cara, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Então havia uma mulher, e ela foi na sinagoga. Detalhe, mulher não podia ir na sinagoga, era só os homens, mas essa mulher tinha tanta fé que Jesus ia curar ela, que ela foi. Quando a gente tem fé, a gente vai. Quem tem fé, vai. E ela andava curvada. Você já viu gente assim? Que anda assim? Curvada assim? Se você levar essa mulher em qualquer médico ortopedista da face da terra, ele vai dizer, não, isso é uma mutação genética das células e tal, e tal, e tal, uma má formação congênita. Ele vai dar termos científicos para explicar o porquê que ela anda curvada. Só que a minha Bíblia diz que ela andava curvada por causa de um demônio. E ela não sabia disso, mas Jesus vai revelar para ela. Jesus vai mostrar. Versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu pregava aqui na sexta-feira que Marcos 11, 22 diz que nós temos que ter uma fé igual à fé de Deus. Quando Jesus ia curar uma pessoa, ele não fazia lá meia hora de oração. Mulher, vem cá, estás livre da tua enfermidade. A fé de Deus é uma fé que fala e o milagre acontece. Então Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. Diga comigo, logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Dá uma paradinha aí. Cuidado com as religiões. Cuidado com os fariseus nas igrejas. Tem igrejas que estão mais preocupadas com doutrinas
do que com o poder de Deus, é a palavra de Deus. O líder da sinagoga, ele não se comoveu com a dor da mulher e a cura, aquela cura parece que não mexeu com ele. Ele falou, mas como pode? No sábado não pode curar, sábado não é dia de cura. Ficou indignado com Jesus. Tem pessoas que estão mais preocupadas com o cabelo, com a roupa, com as vestes, com as doutrinas de homens, do que mesmo com o poder de Deus, com o agir de Deus. Então, está cheio de igrejas por aí. Me perdoe, não é essa a minha intenção criticar, mas tem uma que o que importa é usar o véu, não importa mais nada. Usou o véu, está bom. Não importa se o coração está sujo ou limpo, contanto que tem o véu. A outra não importa, pode beber cerveja, pode fazer o que quiser, mas tem que guardar o sábado. O que importa. E Jesus de cara quebrou o sábado. Quem mais quebrou o sábado na Bíblia foi Jesus. Então, as igrejas estão cheias de pode, não pode, estão deixando a palavra e o poder de Deus de lado. Quando você vê uma igreja muito cheia de doutrinas, você pode ver que tem pouco poder de Deus, poucos milagres acontecem, poucas pessoas são curadas e libertas. Então, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Sabe o que ele está dizendo? Que a cura não é importante, que a libertação não é importante, que a transformação não é importante. Importante é seguir os ritos religiosos daquela denominação. E olha o que Jesus vai dizer, versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita. O que significa a palavra hipócrita? É uma palavra grega que significa ator, alguém que finge um personagem. Está cheio de gente fingindo ser santo, mas não é santo coisa nenhuma. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Jesus revelou qual era o problema. Se essa mulher tivesse ido no médico, não, filha, sabe o que é? Olha, houve aí uma má formação congênita, uma mutação genética das suas células, infelizmente você vai ter que morrer com essa doença. Qualquer médico diria isso para ela. Jesus está dizendo que não, que era um demônio, que aquela doença era obra de Satanás na vida dela. Aí alguém diz assim, né, os fariseus, né, dizem assim, mas essas igrejas, tudo é o diabo, tudo é diabo. Mas é Jesus quem está falando. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Jesus disse que aquela mulher andava curvada, porque Satanás, através de um demônio, a mantinha presa, fazia 18 anos. Talvez aquele seu familiar que não consegue largar o vício das drogas, é um demônio que mantém ele preso. Seu marido que não larga o vício da cachaça, aquela pessoa lá da sua família que não sai da prostituição, e aí você fica caçando, né, como é que eu posso falar? Caçando termos científicos para justificar o porquê do problema. Não é esquizofrenia, não é não sei o quê, vamos levar lá no psiquiatra, vamos levar no psicólogo, vamos levar no aconselhamento, sendo que deveria trazer na igreja e receber uma oração de libertação. Jesus disse, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Qual era o problema ali? Um demônio. Jesus conhecia o problema. Jesus é a figura de Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele representa Deus entre nós. Deus sabe onde está o problema. Deus sabe se esse problema é genético ou se esse problema é espiritual. Deus sabe. Deus sabe por que aquela pessoa lá da sua família está naquela depressão, trancado num quarto, não tem mais ânimo para estudar, nem para trabalhar, nem para nada. Deus sabe. Deus quer revelar para você o problema específico. Jesus sabe, amados. Assim como na vida desta mulher, algo oculto pode estar lhe mantendo cativo, sem que você perceba, e causando um grande estrago na sua vida.
18 anos que essa mulher, você imagina a dificuldade para ela dormir, hein? Você imagina a dificuldade para lavar uma louça, para carregar um balde de roupas. Naquela época, com certeza, não tinha água dentro de casa. E Jesus está dizendo que o problema na vida dela era a obra de Satanás. E às vezes está lá a esposa com o marido, seu sem vergonha, você não presta. E a mãe diz para o filho, você não presta. E o pai diz para o filho, você é um vagabundo, você não presta. Sendo que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século. Jesus não falou nada com a mulher, Jesus não condenou a mulher. Jesus falou, filha, vem cá. Orou por ela, porque ele sabia que aquilo na vida dela não era culpa dela, era um demônio que a mantinha presa. Quem está entendendo até aqui? Mas fiel é Deus, que não deixará que você seja enganado, caso você busque a sua revelação e direção. Se você buscar a Deus, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar por que você não consegue um emprego. Por que todo mundo está conseguindo e você não consegue? Às vezes fizeram algo para você, amarraram o seu caminho. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração simples. Põe a mão no coração aí, sentadinho mesmo. Vamos falar com Deus? Querido